Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Obrigado. Bom dia a todos. Nossa presença hoje é em razão de a doutora Márcia estar a serviço da FEEGO em Brasília, participando dessa regional. Então, a nossa incumbência é tentar discutir o tema, e um tema que é sempre atual, porque diz respeito, evidentemente, ao comportamento do homem, né? O homem no sentido geral, né? Sentido genérico, como espécie. E a gente vê pela leitura pelo sinal verde, a gente ouve a recomendação de André Luiz, da ponderação que temos que tratar esse tema, que temos que vivenciar essas experiências na nossa vida mais individual, mais íntima, que é a nossa sexualidade. Então ele recomenda, acima de tudo, o respeito, né, ao direito do outro de exercer essas faculdades próprias do ser humano, evitando a censura, ferir a intimidade de outrem, mas, sobretudo, nos alerta pelo compromisso que temos à medida que assumimos um compromisso para com o outro. Que qualquer coração que conquistemos, nós assumimos perante esse ser e, portanto, perante nós mesmos e a divindade, esse compromisso de bem zelar pelo outro, de respeitar esse outro e nos fazer respeitar naquilo que nos é próprio e que for de bem, que for virtuoso. Então, esse tema moderníssimo, porque jamais estará desatualizado, porque refere-se ao exercício de uma faculdade humana, deve ser compreendido por nós como um mecanismo de manifestação de amor, de sensibilidade e de respeito ao outro. E o tema não é novo, porque já nos 10 mandamentos, lá no Decálogo, no 9º mandamento é no sentido de que não adulterarás. E essa expressão do tempo de Moisés foi usada evidentemente nesse sentido que é próprio, que a gente conhece desde nossos inícios dos estudos, que é justamente a deslealdade que um ser tem para com o outro na essência da sua convivência como marido e mulher, como pessoas unidas, né, pelo sentimento de amor. E naquele tempo, observemos que ali há uma imposição, uma ordem: não adulterarás. E o sentido dessa frase se conforma com a realidade da época. Nós sabemos que no tempo de Moisés, em razão da qualidade da evolução do ser naquela época, a legislação ela era impositiva mesmo, né? Ela era constrangedora justamente porque era a linguagem que o povo daquela época sabia compreender ou, no seu limite, podia compreender. Então, é a força da imposição e a punição também, de extrema severidade, porque também naquela época era necessária uma punição severa para impor os limites que a sociedade da época tinha dificuldade de compreender. E esse limite é mostrado no Evangelho, naquele movimento, naquele fato em que a mulher adúltera foi levada ao Cristo por homens, porque apanhada em adultério, foi até ele arrastada, humilhada, e a denunciaram: Senhor, esta mulher foi pega em adultério. O que fazer, né? Como proceder? Numa tentativa de, conhecendo o lado amoroso do Cristo, colocá-lo em xeque com a legislação até então vigente. Até porque ele já dissera: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas a reação de Jesus, que nesse momento escrevia
despretensiosamente na areia, ao levantar os olhos, e sensível a essa nova filosofia que ele implantava, esse novo pensamento, ele olhando para os homens que apontavam para ela, disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E voltando aos olhos para o que escrevia na areia, algum tempo, alguns minutos se passaram, e ao novamente levantar os olhos, já não via mais aquele grupo que denunciara aquela tida pecadora. E aí perguntou a ela: onde estão aqueles que te acusavam? Foram-se. E nesse momento, compreendendo que sua atitude surtira o necessário efeito, ele usou daquilo que ele tinha de mais profundo. Aliás, em matéria de Cristo não se pode falar mais ou menos, porque ele era completo. Mas aquele sentimento que em nós, quando o cultivamos, é de mais profundo, ele usou do amor e disse: mulher, vá e não peques mais. Então lançou nesse momento essa nova forma de abordar um tema que até aqueles dias era punido com apedrejamento. Lançou sobre ela esse perdão que é próprio da divindade, esse perdão daqueles que são perfeitos, e deu a ela a oportunidade de recomeçar a sua vida, recomendando que se abstivesse de novas práticas. Então Cristo vem, acrescenta à primeira revelação esse sentimento de amor, de compreensão. Daí a diferença entre a conduta da legislação mosaica e o Evangelho do Cristo. Mas ele foi além, nos fez descobrir que o adulterar não está restrito a esse, vamos chamar na linguagem católica, esse pecado da carne. Adulterar, na concepção dele, é praticar todo e qualquer ato que fira a lei de amor. Então o termo adulterar, ainda no Evangelho, ele é concebido numa amplitude muito maior. E hoje nós conhecemos esse termo realmente com mais amplidão. Adulterar uma mercadoria, a gente vê aí na mídia, adulterar uma assinatura, ou seja, todo ato que praticamos contrariando a lei do bem, do amor, estamos adulterando ou praticando um adultério, agora num sentido mais amplo. Mas disse também o Cristo que antes da prática, que o adultério ele não se concretiza, qualquer que seja ele, no sentido próprio ou no sentido amplo, não está apenas no ato, ele está primeiramente no pensamento, porque nós sabemos que o pensamento é o primeiro momento em que antecede a prática, mas que, tal qual a prática, o pensamento surte os efeitos deletérios sobre as pessoas. Então, quando imaginamos passar alguém para trás, divulgar uma maledicência, fazer um juízo de valor depreciativo de alguém, ou praticar aqueles atos que a imprensa noticia, o furtar, o matar, o indivíduo que pensa praticar esse ato, ele já está cometendo, adulterando a lei divina e, portanto, incidindo no adultério no sentido amplo. E a terceira revelação vem acrescentando ou esclarecendo o Evangelho. A doutrina espírita vem justamente para nos dizer como funciona esse mecanismo do pensamento. Nos traz como lidar com esse mecanismo para evitar, usando a linguagem da doutrina católica, para evitar esse pecado ou esse equívoco na linguagem espírita,
é cultivar os bons pensamentos. Então, se eu imagino que alguém está praticando um ato indevidamente, se eu cometo uma injúria, uma agressão moral a alguém, ainda que por pensamento, eu já estarei adulterando a lei divina e praticando um equívoco que provocará em mim e naquela pessoa danos realmente capazes de alterar a nossa condição psíquica. Porque sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que o pensamento produzido, ele percorre a esfera astral em ondas magnéticas e atinge o seu objetivo, ainda que a pessoa esteja longe de nós. Então, ao engendrarmos um pensamento ruim acerca de alguém, estamos causando um dano àquele para quem destinamos o pensamento, mas principalmente a nós, porque provocamos no nosso âmago, na nossa estrutura espiritual, uma lesão perispirítica que nos faz passar por momentos de profunda tristeza, de profundo sofrimento íntimo, quando assim detectamos. E naquele, se ele não estiver devidamente protegido, daí a importância da prece, do estudo, do esclarecimento espiritual ou espírita, para nos prevenirmos dessas mensagens de pensamento que possa nos atingir. Daí a importância da oração permanente, do estudo e compreensão dos mecanismos da transmissão dessas energias espirituais. Porque se estivermos suficientemente preparados, protegidos, não há mal que nos atinja. Então, aquele dia que a gente amanhece, às vezes, embotado, entristecido, é porque estamos precisando de reforçar a nossa estrutura espiritual para que essas energias externas não nos atinjam. Então, o equívoco está no pensar. É óbvio que a concretização é um agravamento, porque eu transformo um pensamento que já causa um dano espiritual, né, um dano perispiritual, às vezes numa atitude de violência, às vezes até física. Então seremos duplamente responsabilizados pelo equívoco do pensar e pelo equívoco do fazer, que é muito mais grave do que o outro. O equívoco do pensar, ele pode, em razão da nossa capacidade de compreender esse fenômeno do pensar, ele pode ser abortado, ele pode ser remediado. Quando nos surge um mau pensamento, se nós estivermos vigilantes, poderemos corrigir de imediato, através da produção de um outro pensamento de bem destinado a essa pessoa, de um pedido de perdão também mental, via do pensamento, para nos redimir diante desta pessoa. Porque se o mau pensamento já adquiriu foros de realidade, busque através de um outro pensamento, e esse do bem, através do perdão ou num desejo de bem-estar para aquela pessoa. Mas é evidente que esse fazer ou desfazer está diretamente vinculado à nossa capacidade de nos conhecer. Porque se eu não conheço as minhas reações, é evidente que eu não vou evitá-las. Se eu não descobrir em mim um ser impulsivo, reativo, eu não vou controlar o meu pensamento de reagir a alguém que muitas vezes nem sequer me agrediu. Porque nós, quando estamos desprotegidos e no nível de sintonia inferior, qualquer ato que alguém
pratique, qualquer gesto, soa para nós como agressão, como censura, e imediatamente reagimos, sendo muitas vezes mal educados e injustos. Então, por mais que procuremos fundamento nas ciências da ética, e é importante que a conheçamos, o resultado está dentro, a causa e o efeito estão dentro de nós. Por isso, a importância do autoconhecimento. Se somos impacientes, e a gente tem como verificar isso, e o nosso amigo mais de perto, principalmente o nosso familiar, é um bom indicador para nós. Porque em casa a gente lava a roupa suja. Lá a gente ouve: não é possível, pai, você está impaciente hoje, ou você tem estado impaciente, intolerante. Que essa frase que ouvimos sirva para nós de ponto de reflexão. Porque aquele que nos indica esse equívoco, ele não está brigando conosco, ele está nos dando a mão para pensarmos sobre isso. Porque quando não temos consciência dos nossos atos, vamos viver desgovernados, sem limite. Porque se eu não conheço as minhas reações, é óbvio que eu não vou limitá-las. Quem vive na inconsciência não reconhece limites. Então, agradeçamos àqueles que no âmbito, no seio da nossa família, de alguma forma manifestam o dissabor por atitudes que temos. Então, o ponto fundamental que a doutrina espírita, como terceira revelação, nos traz é esse: a importância do autoconhecimento para que possamos viver uma vida em harmonia com a lei divina e, portanto, não adulterando os fatos, não adulterando essa lei de amor. Então, aqueles que têm consciência da importância do pensamento, da importância de uma conduta harmoniosa e em favor do bem, esse indivíduo, essa criatura, já pode ser considerada como alguém que está em franco progresso, porque é capaz de se autolimitar e se harmonizar com a lei divina. Mas há outros que, embora percebam as suas dificuldades, as suas limitações, percebem às vezes que praticam ou têm maus pensamentos, mas não conseguem freá-los, porque não têm a necessária energia interna para se transformar. Às vezes, conhece a teoria, do que é melhor fazer, o como fazer, mas por dificuldade própria, não consegue colocar em prática esses sentimentos. E outros há que sabem dos equívocos que cometem, mas sentem prazer em exercitá-los. Isso a gente vê no dia a dia da pessoa que bate no peito, portanto se conhece, porque assume a postura de que a atitude é sua, fala: não, mas eu sou assim mesmo, quem não quiser me aceitar assim, o problema é do outro, não é meu. Essa arrogância de comportamento, porque se vê acima de qualquer outro, esquecido de que aquele que se arroga como Senhor da verdade e titular de um bem que não confere com o bem que o senso comum nos diz e que a divindade nos ensina, é um egoísta e que, portanto, sem muita demora, viverá no isolamento, na solidão. E não é na solidão apenas de não ter mais amigos ou companheiros de jornada. É a solidão de ser o único, achando que se basta e não conseguir transformar aquilo em resultado positivo na sua escalada do progresso. E a mídia nos mostra aí no cotidiano pessoas que, não, mas
eu vou pagar pelo crime que cometi, mas depois eu saio, vou ficar lá pouco tempo no presídio, depois eu saio, logo logo eu estou aqui. A gente vê isso ao vivo e a cores nos jornais. Pessoas já com temperamento de um equívoco crônico e prefere não abrir mão dele, porque aquietou-se no mal e entende que esse é o único caminho, o único gesto que o fará feliz. Mas a realidade é que ele vive em momentos de profundas contradições, profunda tristeza e profundo sofrimento pessoal. E aquele discurso de que não, isso não tem problema, a gente sabe que eles sentem também. Eles não têm, às vezes, a capacidade de sair desse lugar, porque a gente se acomoda até no uso do mal. E a gente vê, a imprensa tem noticiado fatos recentes no meio político brasileiro, de pessoas que, não obstante já condenadas e punidas, persistem na prática daquele ato que ele tem consciência que não está de acordo nem com a lei humana e muito menos com a lei divina. Então a nossa gratidão à doutrina espírita é também porque ela nos dá o caminho de compreender os nossos equívocos, identificá-los em nós e usar da alternativa que ela nos concede, que é de operar em nós essa necessária transformação para que possamos estar entre os eleitos. E nós, espíritas, mais do que os outros, temos esse compromisso, porque o princípio básico da lei divina é de que a quem muito é dado, muito será exigido. E nós não podemos pretender estudar a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela primeiro é estudo, compreensão e exercício. Não podemos pensar em conhecer a doutrina espírita na sua essência, que é o Evangelho do Cristo, na sua pureza, e continuar nos desculpando pelos equívocos que estamos cometendo. A comparação é essa: uma criança erra porque não conhece muitas vezes o que é certo. Sua capacidade ainda é incipiente, portanto, ela ainda não se detém em discernir, muitas vezes, o certo e o errado. Mas nós, adultos, com a nossa estrutura psíquica já formada e alimentada pelo Evangelho do Cristo, não temos mais essa desculpa de que eu não sabia, porque nós temos a consciência dos nossos erros. Nós sabemos que fraquejamos e não podemos alegar lá na frente o desconhecimento. Teremos que bater no peito e dizer: de fato me equivoquei, quero me penitenciar. Então, meus irmãos, que a leitura de hoje, o pecado pelo pensamento, seja um alerta para nós, para que aumentemos a nossa vigilância para conosco mesmo. E os equívocos que viermos cometer, e serão vários, porque não somos perfeitos, possamos nos redimir de cada um deles com a nossa intimidade, com a nossa humildade de reconhecê-los e fazer da nossa vida menos sofrível do que tem sido. Então, com essas humildes palavras, e homenageando essa chuva que cai para nos abençoar, está encerrado. Que o Cristo esteja sempre entre nós, que assim seja.